Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos estudando sobre História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor, e dentro da História Geral, precisamente já no período conhecido como Baixa Idade Média, em uma historiografia da medievalidade, estaremos maximizando o assunto que se chama Renascimento Cultural, Urbano e Comercial, que ela inicia de fato este processo de mudança na Baixa Idade Média, mas é um movimento que irá desaguar na modernidade. Já ministramos a primeira aula e esta é a segunda aula. E comecemos, justamente com essas duas imagens para mostrar a contraposição artística entre, uma arte medievalesca, e posteriormente nós iremos ver a arte renascentista. Ora, enquanto arte, você percebe acima exemplos, no topo de artes renascentistas, seja através da arquitetura, da tela, né? E abaixo você percebe temas que sempre estavam muito presentes na Idade Média, ligado a uma teologia cristã, uma teologia judaico-cristã, mas também, trazendo à luz problemas que eles vivenciavam neste momento de fome, penúria, guerra, aonde a peste negra, ceifava dezenas e dezenas, de vidas naquele período. E aqui, através de Michelangelo, você percebe o quanto, é significante, não apenas na atualidade, mas o que ele se imortalizou através destas solicitações advindas da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Mais uma vez, nós podemos ver outras obras, como, a Musa, que tem este sorriso enigmático, a Mona Lisa, o Homem de Vitruvio, o Homem Vitruviano, a Última Ceia de Leonardo da Vinci, todas essas obras, e a possível, o possível autorretrato de Leonardo da Vinci. Então, nesta aula nós iremos tratar pontualmente das três fases, ou dos três períodos do Renascimento italiano. O primeiro, conhecido como Trecento, já no século XIV, e eu chamo a atenção para vocês, justamente nas seguintes, características. É um período, sim, onde ocorre uma transição da cultura medieval para o Renascimento, aonde irá confluir ainda temas religiosos, a incorporação, a presença de temas religiosos, como a La Pietà, que é uma escultura renascentista de Michelangelo. Você vê aqui a Virgem Maria segurando o seu filho, Jesus Cristo. Mescla, ou seja, uma mistura de temas da vida humana, como sentimentos, características físicas e comportamental, com a religiosidade. Você percebe isso muito mais próximo se você contrapor com uma arte, ligada diretamente à Idade Média, que este ponto máximo de trazer características físicas com precisão, você não encontra, neste período que estamos estudando da Idade Média, como também, do próprio Renascimento. É bem verdade que no auge do clássico, da história clássica, lembrando Grécia e Roma, você pode perceber, sim, estes detalhes incorporados em sua arte. Há um resgate da cultura greco-romana, como bem falei anteriormente, e há a presença do humanismo nas artes plásticas e obras literárias. A segunda fase, aí já vai um distanciamento um pouco maior, conhecido como 400, já no século, um século depois, onde você percebe já um hibridismo, uma mistura. Há uma presença mais forte de aspectos da cultura greco-romana, o paganismo mitológico,
um incentivo e financiamento pela família Médici a estes artistas. Há um destaque nas artes plásticas para a utilização das técnicas da pintura a óleo, buscando sim o realismo. E eu trago ao lado justamente uma imagem que traz essas características todas que eu falei até o momento, né? É o auge da arquitetura, da literatura e das artes plásticas, e de fato há uma mistura do moderno com o clássico. Por fim, a terceira fase, conhecida como Cinquecento, do século XVI, aí já é a modernidade, né? Onde há uma fusão de temas profanos com religiosos, uma forma presente do humanismo na literatura, na pintura e escultura, e foi o período em que o Renascimento se expandiu para outros países, saindo, né, da Itália, né, e acessando a Holanda, Espanha, Portugal, França e Alemanha. Chamo-lhe a atenção, né, que é neste ambiente onde a prensa móvel ela ganha uma tônica nova a partir de Gutenberg, é o aperfeiçoamento das técnicas da imprensa de Gutenberg, e aí irá nascer também um estudo do que era até então proibido, que é justamente o avanço da medicina, e aí eu chamo de atenção, né, justamente que fora sua primeira obra, né, Tabulae Anatomicae Sex, Vesalius, esta imagem que eu lhe trago aí, publicou, né, a Fábrica, um estudo que é considerado um grande salto para a medicina. Fábrica era um livro enorme, tinha desenhos com precisão artística e tipográfica refinada. Dividido em 7 partes, o livro apresenta-se desta forma, né? Era um tabu até então, porque para o cristianismo estudar e realmente precisar ver anatomicamente, produzir livros que falam sobre ossos, músculos, sistema circulatório, sistema nervoso, abdômen, coração e pulmão, cérebro, né? Eram temas até então proibidos. Chamo-lhe a atenção, né? Não apenas como Ptolomeu, mas como Copérnico, onde, né, havia estas duas grandes correntes, uma falando que a Terra era o centro do universo, né? E em um segundo momento é o heliocentrismo, que o Sol, né, como centro do universo. E por fim, né, fatores da decadência do Renascimento. Olha, um dos principais fatores, né, do declínio do Renascimento, mas lembre-se que essa influência irá perdurar, ela irá continuar, né, são que é um início do que é conhecido como as grandes navegações, os fatores marítimos, a decadência do comércio com o Mediterrâneo. Essa decadência faz com que, inclusive, Portugal, né, não apenas a Península Ibérica, Portugal e a Espanha, pudessem procurar novas terras para a colonização. É um movimento de pré-reformadores, então eu lhe convido para assistir à nossa próxima aula, onde nós estaremos refletindo sobre alguns pré-reformadores. Dentre eles eu falo também de Valdo, mas precisamente nós iremos refletir sobre John Hughes, Savonarola e John Wycliffe, né? Um período que já está dando passos muito mais fortes logo após os pré-reformadores do século XIV, XV, né? E também o resgate lá do século XII, com a Reforma Protestante, onde o seu grande ícone é Martim Lutero, né? Trabalharemos também um pouco sobre, né, este aspecto inquisitorial na Reforma Protestante, lembrando que quando nós falamos de Inquisição, sempre, né, traz à luz as inquisições romana, espanhola e portuguesa. E neste momento eu trarei para vocês algumas questões, e estas questões têm por objetivo consolidar o assunto ora abordado. Primeira questão. O humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento do pensamento e expressão que era conhecido desde o final do século XV. De acordo com o trecho anterior,
e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista, letra A, era encabeçado por reis e papas, os mecenas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreender as formas artísticas do Renascimento. Letra B. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. Letra C. Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos e sua ligação, proximidade com a Igreja Católica e o protestante do século XIX. Letra D. Constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções, num exemplo de arte barroca humanista do século XV. E, por fim, a letra E, a valorização de ideias com a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Qual a questão correta? Parabéns se você marcou a letra B. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto do século XV e XVI nas letra A. Estruturas das catedrais góticas. Letra B. Obras dos artesãos, das corporações de ofício. Letra C. Seitas sincréticas como a maçonaria. Letra D. Obras dos pintores e escultores renascentistas. Letra E. Aulas de filosofia escolástica. Parabéns se você marcou a letra B. Obras dos pintores e escultores renascentistas. Mais uma questão. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram, letra A, os elementos da cultura persa, letra B, os elementos da cultura clássica grega e romana, letra C, os fundamentos teológicos dos heréticos como os de Marcião, letra D, as estruturas do pensamento de Confúcio, letra E, as estruturas do pensamento de Buda. Qual a questão você marcaria? Parabéns se você marcou, assinalou a letra B. Há sim, de fato, a incorporação da cultura clássica greco-romana. E por fim, uma última questão. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, é um perfeito representante do espírito renascentista, homem empenhado em conhecer leis que regem a natureza e transformar o conhecimento em técnica, o que o levou a interessar-se por matemática, arte, engenharia, arquitetura, medicina. Em síntese, ele representa um período da história conhecido como Renascimento. Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Leonardo da Vinci, além de interessar-se por vários aspectos da realidade, procurou conhecer o corpo humano, observando aulas de anatomia e dissecações de cadáveres para dar mais realismo na representação de sua arte. Letra B. Os renascentistas buscaram inspiração nos filósofos da Idade Média, incitados pela produção escrita do clero. Letra C. Experiência não foi uma das características do Renascimento. Letra D. A produção de novos conhecimentos era feita por homens que não tinham ligação com o poder político e econômico. Em geral, eram independentes e faziam seus estudos sem nenhum auxílio financeiro. Letra E. Mecenas foi um estadista renascentista, daí o nome mecenato. Lógico que você marcaria, não é? Selecionaria a letra A. Leonardo da Vinci, de fato, ele se interessava por vários aspectos da realidade, procurou conhecer o corpo humano, observando as aulas de anatomia e dissecações de cadáveres, para dar mais realismo na representação de sua arte.
Convido a você, se é a primeira vez que acessa o meu canal, se inscreva, divulgue. Se tiver alguma dúvida, né, informe aqui, dê o seu like e dislike, não se esqueça, muito importante, para que nós possamos continuar gravando essas aulas. E lhe convido, né, a acessar outras temáticas, inclusive História da Igreja. Por mais, até a próxima.